Bom dia, estamos aqui hoje para o primeiro episódio do nosso canal Bate-Papo com Geraldo Rocha. Eu sou o escritor Geraldo Rocha, tenho 10 títulos publicados. O último livro é esse que eu estou com ele aqui, Encruzilhadas, um livro muito bacana que foi o ganhador do prêmio Hugo de Carvalho Ramos 2022. Eu também escrevo para o projeto Literatura e Cidadania, que a gente tem com parceria com outros autores, a literatura infantil. Aqui eu trouxe uma pequena amostra, As 7 Vidas do Caputino e O Caputino e a Estrela Dourada. Esses livros fazem parte da nossa jornada com o projeto Literatura e Cidadania. Mas hoje eu não vou falar de mim. Hoje, para inaugurar o nosso canal, eu trouxe uma pessoa que todos deviam conhecer, admirar e entender a sua história. Eu estou falando de Neilson Santana, uma pessoa que eu conheci e que eu passei a admirar e que acho que todos nós devemos entender um pouquinho da história do Neilson. Neilson é um ex-morador de rua, um ex-drogado, um ex-criança abandonada, mas que apesar de tudo que passou, de tudo que tinha para dar errado, Neilson superou os obstáculos a duras penas, ninguém sabe nem como. E está aqui Neilson na frente das câmeras e do microfone para a gente bater um papo sobre a história dele. Neilson virou um escritor. Eu estou aqui com o livro dele, chama Vivências, Memórias e Escritas. A câmera pode dar um foco aqui. E eu vou passar a perguntar para ele agora algumas coisas. Neilson, você se envolveu com drogas, morou na rua, sofreu todo tipo de dificuldades. Como é que foi isso? O que levou Neilson a se envolver com drogas e morar na rua? Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Eu conheci a maconha no final de 95. Eu fui criado com vó, a minha avó tinha morrido. Aí ela tinha uma casa lá no bairro de Salvador, Tancredo Neves. Aí eu fiquei sozinho, morando sozinho nessa casa, porque eu tinha cometido o erro de abandonar a casa do meu tio. Aí um dia um jovem como eu perguntou se eu conhecia maconha. Eu falei que não. Mas como eu estava em situação vulnerável, longe de parente, com saudade da minha avó, eu experimentei a maconha. E a maconha te levou a outras drogas? Eu lembro bem que teve um dia que eu acho que foi meio litro, ou quase 1 litro, eu bebi de vodka. Aí esse colega até meu ficou admirado. Aí passou um tempo, minha mãe conseguiu me colocar num centro de recuperação, o qual é o Desafio Jovem em Salvador. Sou muito grato, através deles, eu vim entender que Jesus é Senhor. Mas saí desse centro, continuei com a maconha e, através de uma mulher, conheci o crack. Dizem que o crack é uma droga que dificilmente você consegue superar. Como foi que você conseguiu superar essa dependência do crack, Neilson? Talvez Fátima não saiba, mas ela foi
abaixo de Deus, a grande responsável. Porque quando eu cheguei em Goiânia, meu primeiro trabalho foi olhando o carro. Foi assim que a gente se conheceu. Eu olhando o carro, ela vendia laranjinha, a gente trocou olhares e se identificou. Eu morava num abrigo em Aparecida de Goiânia, Bom Samaritano, só que eu tava querendo uma vida melhor. Só que eu não tinha força, não tinha quem me ajudasse. Também tinha parte minha de querer ficar livre. Aí Fátima disse que para eu morar com ela, eu tinha que abandonar o crack e a cachaça. Não foi fácil, porque eu vim de uma vida em que eu não tinha mais minha avó, em que eu não tinha mais o carinho dos meus tios, eu não obedecia a ninguém, mas eu preferi escolher Fátima do que o crack. Então, Fátima é uma musa inspiradora dessa recuperação do Neilson. É uma pessoa muito legal, que eu conheci, tenho muito respeito. A gente passou um período de separação, mas agora nós nos damos mais uma nova oportunidade e através dessa oportunidade eu tenho tido mais força para ficar longe do crack. Neilson, as pessoas falam que os usuários de droga, os dependentes químicos, eles, na maioria das vezes, não saem dessa vida porque não querem. Você disse agora mesmo que é muito difícil sair. Você acredita que as pessoas precisam de um estímulo para poder abandonar as drogas? Como é que você vê isso? As drogas, aparentemente, é muito boa, ela prende a pessoa. É necessário a gente querer mudar, porque você pode ter Deus descendo do céu. Se você não quiser mudar, você não muda. Mas é importante uma ajuda. Eu também tenho a agradecer a Rômulo Vaz, porque depois que eu conheci Rômulo na Associação Tio Clobaldo, eu estava vivendo um período de tribulação com a minha esposa, não estava bem psicologicamente, tinha sofrido um acidente. Eu conheci Rômulo, aí eu desabafei com ele, apresentei a ele uns papéis escritos. Através da ajuda dele, eu tive mais força para abandonar a droga. Porque, no caso, nas condições que eu vivo hoje, eu posso muito bem dizer: o cara na rua porque quer. Mas como eu já passei pela rua, eu sei, se não tiver uma ajuda de uma pessoa, fica muito mais difícil abandonar o vício. Eu estive em São Paulo, Neilson, até para alguns dias, e tive a oportunidade de passar ali perto da 25 de março, ali no centro de São Paulo, e fiquei observando um tempo aquelas pessoas na Cracolândia, aquelas pessoas abandonadas, sofridas, muito magras, com fome. Eu te pergunto o seguinte: viver na rua é uma experiência muito degradante.
Você concorda com isso? Você tem uma mensagem para essas pessoas que não enxergam as pessoas invisíveis que moram na rua? A minha história começou assim. Eu quis, dentro de mim, conhecer o mundo. Só que hoje, com a experiência que eu tenho, o mundo que eu falo é conhecer a rua. Eu aconselho qualquer um a desistir disso. Rua não presta. Rua só presta para a pessoa que está com a mente presa ao pecado, presa a tudo que não presta. Porque rua, para mim, foi uma das piores coisas que eu conheci na minha vida. Rua, para mim, não dá mais. Neilson, vamos agora falar de literatura, porque é uma surpresa, foi uma surpresa para mim e eu acho para muita gente. Ver uma pessoa com a história que você tem de sofrimento, de humilhação, de repente você conta para as pessoas que mesmo nos seus piores momentos, na hora que você estava totalmente noiado, você escrevia. Eu estou com o seu livro na mão, eu vou ler alguma coisa aqui, mas antes eu queria te perguntar, como é que era esse negócio de escrever antes de ter o livro? Drogado, sem droga, como é que era isso? Rapaz, a gente tem um dom dado por Deus. Só que, por várias razões, a gente não percebe. Eu comecei a escrever em 1998. Eu morava na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia, vizinha de Salvador. Aí eu era gari. Eu tinha um projeto de alfabetização de jovens e adultos. Uma professora pediu para escrever um texto, que eu tinha 1 hora de aula por dia. Aí eu falei para ela que eu sabia escrever, mas eu não tinha como iniciar. Professora Sara, se ela me desse uma base, eu escrevia. O que aconteceu foi que tudo que eu escrevia na sala, as pessoas escolhiam o meu como o melhor. Até então, eu não tinha noção que eu tinha esse dom. Aí, na minha juventude, eu conheci Gaza, o nome dela é Aurelina. Eu, viciado em bebida, quando eu estava alcoolizado, eu, por ter esse amor não correspondido, eu escrevia só poesias para Aurelina. Aí tinha pessoas que eu mostrava e achava interessante, mas tinha outras que mostrava que, ironicamente, tinha aquela falsa educação de me admirar, mas não dava atenção. Mas eu não consegui parar de escrever. Costumo dizer que quando eu estava drogado, para desabafar aquela ilusão da droga, que ela prende a gente, mas para tentar me soltar, eu escrevia porque estava drogado. Quando eu estava triste, para desabafar a tristeza, eu escrevia porque estava triste. Quando eu estava alegre, aí eu aproveitava para escrever porque eu estava alegre. Eu pegava papel, um pedaço de papel, escrevia. Só que eu não tinha noção de que isso era de um livro. Olha que coisa linda. Então, você já era um poeta. Eu vou ler uma parte aqui, ó, no seu livro, a página 19, tem
mensagem que eu achei super interessante. Olha, gente, o livro do Nilson, ele é feito de pílulas. Então, é um livro gostoso de ler. Aqui eu estou com aberto na página 18 e 19. São 6 pequenos textos que traduz uma mensagem muito bacana. E acredito que isso sai com muita força de dentro dele. Vou ler aqui para vocês. Todos os dias, as lutas da vida tentam me desanimar. E quando isso acontece, eu vou me desanimando. Descubro que você é a estrela que nasceu para me iluminar. Seus doces carinhos, cheio de humildade e verdade, acalma minha alma, devolve o meu perdido sono de paz. Eu percebo por essa leitura, Neilson, que existe uma mensagem aqui interessante, porque as pessoas gostam, ou gostam não, as pessoas, na maioria das vezes, desanimam muito fácil das coisas. E aqui você diz que quando você está quase desanimando, você reacende a sua esperança através de pensar em alguém. É necessário ou é fundamental ter sempre alguém inspirando você para poder não desanimar? É aquele negócio que eu falei. Eu tinha um dom da escrita, só que eu não percebia. Porque eu tenho ciência que a vida que eu levava de vício me colocava numa posição indigna. Só que eu queria ser aceito pela sociedade, mas eu recebia muitas pedradas. Então, quando eu olhava para uma flor, eu imaginava uma mulher. Aí eu começava a me animar, a escrever, porque era tanta pancada que eu tomava, as pessoas não me davam oportunidade, elas só faziam me criticar. Mas, mesmo sem entendimento, mesmo sem compreender, eu não aceitava aquela vida de sofrimento. Então eu tinha que escrever para desabafar. Então esse desabafo me levou a algum lugar, mesmo na época sem eu perceber. Você falou uma coisa interessante e me chama a atenção, Neilson, o seguinte, você fala muito da humilhação, fala muito do sofrimento, e, mas ao mesmo tempo você transmite uma esperança muito grande nos seus textos, né? O seu livro é uma inspiração, né? Por exemplo, outro texto aqui na página 21. Hoje eu acordei pensando em você, tentando ganhar coragem para lhe perguntar por que você me humilha tanto. Qual é a intenção desse seu intenso olhar? Finja que é possível existir entre nós dois uma história de amor. Não adianta tentar se explicar, porque dentro do meu coração você é a eterna e perfeita flor menina. Lendo esse texto, eu vejo o seguinte: apesar de tudo que você sofreu, de toda a humilhação, de ser essa pessoa invisível que você foi por muito tempo, que ninguém enxergava, você continuava sonhando e acreditando que era possível virar. Rapaz, eu digo o seguinte: a droga ela joga a gente para baixo. A gente, quando está drogado, prefere a droga do que uma mulher, prefere a droga do que uma diversão, do que um trabalho. Mas eu não aceitava aquele sofrimento. Às vezes eu estava drogado, sem tomar um banho, mas eu olhava para uma mulher bonita e eu me imaginava sendo aquele companheiro daquela mulher. Quando eu via um casal junto,
eu sentia que o meu normal não era sentir inveja daquele casal. O meu normal era ser uma pessoa daquela. Eu tenho muita inspiração na minha avó. Minha avó, ela não sabia assinar o nome, mas ela sempre me incentivou a aprender a ler. Então, por mais que eu estivesse sofrendo, dentro de mim existia uma luz. E eu queria estar naquela luz. Eu tinha passado por um período que eu tive uma companheira e eu fui um homem de família. Eu sentia saudade de ser aquele homem de família. Eu estava sofrendo, mas aquela luz de ser um homem de família não saía de dentro de mim. Eu sabia que o meu lugar era na sociedade de igual para igual, não naquela vida de sofrimento. Neilson, uma outra parte aqui que eu estou vendo aqui do seu livro, principalmente a parte 2, ele é quase toda dedicada a Deus. Meu Deus, psicologicamente me sinto desgastado, usado e humilhado. Por favor, me dê uma orientação, pois não posso agir segundo o meu entendimento humano, que é ilegal e mortal. No outro ponto, você diz: quando clamamos, não duvide, pois Deus nos ouve, nossas orações. Outro pequeno texto: meu Deus, eu sou um homem de mente cansada. Dê-me força para aceitar e passar pelos mesmos desafios do passado, que me atormentavam sem dó nem piedade. Essa fase era quando você estava drogado, que você clamava por Deus? Essa fase foi o seguinte, como eu falei, eu conheci o Centro de Recuperação, Desafio Jovem, e lá eu conheci um homem chamado Jesus. E eu era angustiado pela perca da minha avó. Eu era angustiado por estar longe da cobertura do amor dos meus tios. E eu lembro que um dia na vida eu orava por pessoas e as pessoas sentiam paz. De repente, eu me vi naquele buraco, mas eu sabia que aquele buraco não era o meu lugar. Então, eu me via humilhado pelas pessoas, mas eu sabia que meu lugar era lá em cima, no sentido sociedade, andar limpo, tomado banho, um profissional. Eu sabia que eu estava naquele mundo de sofrimento, mas existe um Deus. As pessoas, a gente vê por aí falando, Neus, que a droga, ela é viciante, mas que o drogado é uma pessoa que faz uma opção por aquilo. Eu conhecendo você, ouvindo você, eu vejo que por mais que a pessoa esteja envolvida nessa vida sofrida, doída, machucada, ele tem vontade de sair. Qual é a mensagem que você deixaria para as pessoas que são dependentes, que, né, sofrem com isso? Qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas, para elas conseguirem superar esse momento, mano? Que elas não esqueçam de uma pequena luz que um dia ela teve do passado. Porque a minha pequena luz foi o amor que a minha avó me deu, foi o amor que os meus tios me deram.
Eu não tive amor de pai, mas eu tive três pais, três tios. E os meus tios, financeiramente, eram pobres, mas eram guerreiros. Eles não metiam a mão no que era de ninguém. Eles me incentivaram a não meter a mão no que era de ninguém. Então, eu me agarrei nessa fonte positiva. Toda pessoa que usa droga, que está sofrendo com a droga, ele não nasceu drogado. Ele tem que entender, ele tem que se apegar àquela pequena luz para mudar a sua história. Porque enquanto a gente usa droga, o efeito da droga, ele é bom, mas ele não é aquilo que nos traz positividade. Coisa linda, gente. Que mensagem maravilhosa. Neilson, e como é que é a sua vida hoje? Você é um escritor, uma pessoa inserida na sociedade. Eu já tive a oportunidade de estar com você em vários momentos. Conheço sua obra. Como é que é a sua vida hoje, sendo respeitado, admirado? Isso te deixa feliz? O que você deixa de mensagem para as pessoas hoje, nesse momento? Você é escritor, você é uma pessoa bacana e dentro da sociedade que você tanto queria. Me faz lembrar como eu gosto de esporte e Bruno Henrique, outro patamar. Hoje, a vida que eu levo é diferente. Ela me traz uma dignidade. Eu ainda não cheguei aonde eu desejo estar, mas hoje eu vivo com minha companheira e o nosso neto, que é o neto dela, e a minha netinha de coração, que são filhos da filha dela. Eu me vejo hoje numa vida sadia. Eu não preciso de uma droga para distrair minha mente. Eu sou grato ao abrigo Metamorfose que me acolheu, que é um projeto. Graças a Deus, passei um momento difícil e a Metamorfose me acolheu. Foi melhor estar na Metamorfose do que estar na rua. Mas não tenho palavras para dizer o quanto é gratificante o homem viver dentro de uma casa com a sua esposa, com a sua família. A dificuldade que eu vivo hoje dentro de casa é bichinha, comparando a alegria dos momentos bons que eu tive na rua. O homem não nasceu para viver num abrigo. O homem não nasceu para dormir na rua e naquele momento da cachaça, é lógico, quando a gente tem a nossa cachaça à vontade, a nossa droga à vontade, é o que de bom temos. Mas se eu puder dar uma dica a essa pessoa que vive hoje num abrigo, que vive hoje num momento que tem a droga, troque a droga, troque a cachaça, prefira a família. Que coisa linda, que depoimento maravilhoso. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes, espectadores, nossa audiência,
essa mensagem maravilhosa que eu estou vendo hoje, que vocês podem sentir, de uma pessoa que tinha tudo para dar errado e que superou e está superando os obstáculos. Eu também acredito muito, Neilson, que a gente pode tudo, né? Desde que a gente queira, desde que a gente encontre os caminhos, busque sair dessa mesmice que é a vida sem esperança. Gente, aqui está o livro do Neilson, Vivências, Memórias Escritas, um livro bacana. Vocês puderam conhecer o Neilson. Eu gostaria de, antes de finalizar, você tem aí, Neilson, mais um minuto para deixar uma mensagem final para as pessoas que você quer. Eu sempre acreditei em uma coisa. Quando eu estava dentro do sofrimento, eu coloquei uma coisa na minha cabeça. De verdade, aonde eu quero chegar, só mesmo a humildade pode me colocar no topo do sucesso. Porque eu sofri, ainda sofro, mas não deixo de acreditar que se eu for humilde de coração, no sentido, escrevi um livro, cheguei em outro lugar, mas tenho que me orgulhar e escrever esse livro com humildade, entendendo que não sou melhor que ninguém, mas que preciso crescer um pouco mais. E quando crescer mais, pensar em crescer um pouco mais. Coisa linda, gente. Muito bacana esse episódio com o Neilson Santana, escritor, pessoa que eu fiquei feliz em conhecer. Estamos encerrando aqui o bate-papo com Geraldo Rocha e voltaremos novamente com uma pessoa que tenha ressignificado a sua vida e que possa dar exemplo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus.